Alerta de saúde em Maricá. A Escola Municipal Professora Dilza de Sarrego, em Jaconé, convocou uma reunião de emergência na última quarta-feira, dia 6 de maio, após informações sobre um possível caso de mopox envolvendo um aluno da unidade. Pais, alunos e professores ficaram em alerta. A direção organizou o encontro para orientar as famílias e apresentar os protocolos de segurança adotados pela escola. Ao final do dia, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou: há um caso de mopox envolvendo um homem que reside em Maricá e outros 2 casos suspeitos no mesmo núcleo familiar, uma mulher e uma criança. Os 3 estão em isolamento domiciliar e seguem sendo acompanhados pela rede de saúde. A mopox provoca febre, dores no corpo, inchaço nos gânglios e lesões na pele. A transmissão acontece por contato direto com lesões ou fluidos corporais, objetos contaminados como toalhas, roupa de cama e contato físico prolongado com a pessoa infectada. Se você apresentar sintomas suspeitos, procure imediatamente uma unidade de saúde. Não compartilhe objetos e mantenha os cuidados com a higiene. O município informou que as secretarias de saúde e educação seguem acompanhando o caso de forma integrada e seguindo todos os protocolos sanitários. A matéria completa sobre esse caso você encontra acessando o nosso site em maricainfo.com. Estamos aqui na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, no bairro Araçatiba, onde uma palestra foi concedida aos empresários, microempresários, sobre a reforma tributária. Todos sabem que nós já estamos há um tempo acompanhando a situação dos empresários. Muitos agonizando, outros sem saber para que lado ir, outros se reinventando. E ele esteve aqui hoje conosco, que é o Fabiano Gonçalves. Gente, já foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, é economista, é advogado e trouxe uma palavra aqui de alento aos empresários que ainda têm dúvida em relação à reforma tributária. Fabiano, prazer ter você aqui em Maricá. E a primeira pergunta, por que falar sobre reforma tributária aos empresários? Porque ela está vigente, né? Nosso Código Tributário é de 1966, teve uma modificação em 2005 e o grande avanço foi essa Lei Complementar 132. E eu tenho por certo que muitos empresários brasileiros, pela correria do dia a dia e da necessidade de se dedicar ao negócio, ele esquece essa questão e transfere para o contador, para que o contador faça o que é obrigação dele de fazer. Muitos desempregados da época atual migraram para o MEI. Quais os impactos em relação a isso? Essa pergunta é interessante porque o MEI ele camufla o desemprego estruturante do Brasil. Hoje, quem está no MEI, muitos vão lá no portal do MEI, emitem o CNPJ e param, e acham que com isso eles concluíram o processo. E não é, eles estão acumulando uma dívida com a União, que é os 5% previdenciário. E depois, quando ele se dá conta, ele já está com o nome dele na Procuradoria-Geral da Fazenda. Então, é importante destacar que o MEI, para que ele seja efetivo, ele tem que ter todo o processo dele concluído no município, para que tenha o alvará. Quando essa pessoa, de fato, tem o alvará, ele está apto para prestar serviço ou para vender produtos, ou ambos, e emitir nota. Nós temos as alíquotas, né, que têm os seus valores. Qual a sua opinião em relação ao valor reduzido da alíquota na cultura? Bem, eu não sou contra a cultura ter conseguido 60% de redução na alíquota do IVA. Não sou contra. Mas eu não posso concordar que advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, veterinários, contadores tenham só 30% de redução. Será que o artista ele é mais importante do que o médico? Eu acho que a vida é composta de inúmeras áreas. Eu não estou contra a arte, contra o autor, contra o escritor. Eu só estou dizendo o seguinte: na hora que passa mal o escritor, ele vai lembrar do médico. E por que o médico tem que ter o dobro de alíquota do que ele, escritor? Então eu entendo que não precisa fazer tirar os artistas e jornalistas, como é o seu caso, dos 60%. Mas esses profissionais liberais que são indispensáveis, sem advogado não tem justiça.
eles têm que também estar no mesmo patamar de 60% de redução de alíquota, e não 30%. Porque senão eu vou pagar, enquanto advogado, o meu cliente, enquanto advogado, vai pagar o dobro de imposto do que o seu cliente enquanto jornalista. O Simples Nacional veio, na época, como um grande alento, solução para pequenos e médios empresários. Hoje parece estar se transformando aí num pesadelo. O senhor concorda com isso? Sem dúvida. No começo, com a Lei Complementar 123 de 2014, ele realmente era um grande avanço. Hoje, ele é muito complexo. Primeiro porque os valores não foram se atualizando no tempo, as alíquotas estão altíssimas. E hoje também, quem quer crescer, ele é obrigado ou sair do Simples ou abrir vários Simples em CPFs de pessoas próximas ou de laranjas. Então, o Simples se tornou complexo. E a reforma tributária, ela elimina de uma vez por todas o Simples. Porque ou ele vai ter que ficar no Simples híbrido ou ele vai sair do Simples porque ele vai perder competitividade. E, por falar em crescimento, nós tivemos um crescimento aí descomunal das bets. Qual a sua opinião? Realmente, esse foi um crescimento do mal. É um câncer na sociedade brasileira. Não gera imposto, como é dito, está gerando uma geração de dependentes químicos e dependentes emocionais de jogos, de apostas. E a maior prova disso é que esse recém-lançado desenrola do governo federal proíbe quem aderir ao programa de jogar bet durante 12 meses. Então, prova-se que o fator indutor da dívida das 80 milhões de pessoas no Brasil que estão com o nome negativado tem origem nas bets. Então, eu sou um crítico das bets, falei isso enquanto mandatário que sou vereador na cidade de Niterói, venho alertando sobre este caso. Não é cabível que o mercado de varejo do Brasil de 2023 a 2026 perdeu, segundo estudos da CNC, 146 bilhões de reais. Ao passo que as bets estão lucrando valores astronômicos. É só ver quem hoje são os principais patrocinadores de todos os times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A sua palestra hoje aqui, qual a sua conclusão? E o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. Eu estou fazendo esse ciclo de palestras pelo Estado. Dia 14 estarei em Petrópolis. Por quê? Porque é meu dever enquanto presidente de uma entidade e a minha missão enquanto um político. O Brasil tem jeito, e o jeito passa pelo voto, pela democracia. Nós vivemos num país democrático, isso é uma bênção. A segunda e terceira opção é pior, ditadura ou anarquia. Então, dos piores ainda é o melhor. Agora, a democracia ela se solidifica pelo voto. O problema é que todos que estão lá entraram pelo voto. Ninguém entrou lá por decisão judicial, indicação. Não é igual o Supremo, né? Que é indicado, não é isso. Quem está lá, os 513 deputados federais, os 81 senadores entraram pelo voto. Tudo se decide em Brasília. E só tem um jeito de mudar essa situação brasileira, escolhendo novos representantes de Brasília, porque os que estão lá não servem. E tem uma frase muito emblemática do Ulisses Guimarães, quando foi arguído em 86 na Assembleia Nacional Constituinte, sobre o espectro daquela Assembleia. Ele falou, essa Câmara é tão ruim quanto ela é tão pior até que seja eleita a próxima Câmara. Ou seja, havia já uma visão de uma degeneração da qualidade dos políticos do Brasil. Muito obrigado e boa sorte na sua nova caminhada. Muito obrigado, às ordens. Maricá tem uma nova lei que pode fazer a diferença na vida de muita gente, especialmente das mulheres que utilizam o transporte público durante a noite. O prefeito Washington Pacquá sancionou a Lei Parada Segura, que já está em vigor aqui no município. A partir de agora, passageiros e passageiras poderão pedir ao motorista para desembarcar fora do ponto oficial. Isso vale a partir das 7 da noite até as 5 da manhã. O direito vale para mulheres, crianças acompanhadas, idosos e pessoas com deficiência. Ou seja, se você estiver voltando da escola, da faculdade, do trabalho ou até mesmo de outras atividades e o ponto mais próximo não for perto da sua casa, você pode pedir para descer em outro lugar. É simples, você já entra no coletivo e avisa ao motorista com antecedência aonde quer descer. Se o ponto pedido oferecer riscos, ele indicará outra alternativa mais próxima e segura. E quem descumprir a lei? A empresa operadora pode receber advertência e nas reincidências multa de até 300 UFMAs. A lei também prevê canais de denúncia
e o uso das câmeras dos veículos para fiscalizar o cumprimento. É uma mudança que parece simples, mas representa muito. É a diferença entre caminhar sozinha por uma rua escura ou descer em um ponto mais próximo de casa com mais segurança. Uma conquista para Maricá e para todas as pessoas que utilizam o transporte público todos os dias. Só aqui no Maricá Info você fica sempre muito bem informado sobre tudo que é relevante aqui na cidade. Luciano Bernardo, diretor da CDL e também empresário da LBX. Hoje, um importante evento, esclarecendo até para muitos empresários que estiveram presentes a situação difícil que vive hoje e o que está por vir com a reforma tributária. A CDL pretende continuar com novos eventos, alguma agenda para futuros eventos para elucidar aí, os fatos da economia e da reforma tributária? Sim, a gente já tem previsto um cronograma para junho agora, trazer os contadores da cidade para perto de nós, para que nós possamos ter uma unidade, né, de orientação ao cliente, ao empresário, a todo mundo que vai ser impactado irremediavelmente pela reforma tributária. Paralelo a isso, julho, setembro e novembro, são 3 eventos previstos diretamente voltados para os nossos lojistas, associados, seus colaboradores e todos aqueles que têm interesse e vão participar da reforma tributária. Orientação, esclarecimento, dúvidas, network, enfim, tudo aquilo que a CDL tem como proposta para que o empresário possa chegar em 2027 sentindo o mínimo possível esse impacto da nova tributação nacional. Existe alguma rede social que os empresários possam acessar ou um telefone de contato para os próximos eventos? Vai ser divulgado onde? Os eventos vão ser divulgados diretamente nas redes sociais da CDL, nosso Instagram, nosso telefone dos associados já tem, nossos grupos de WhatsApp que participam, associados, diretores, etc. E também de todos nós parceiros que estamos, diretores, apoiadores, incentivadores do projeto, também nas nossas redes sociais vão estar lá. Então vamos fazer aí uma divulgação maciça disso, todos serão muito bem informados, com prazo, com tempo, para poder participar com a gente. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Que nada, a gente que agradece aqui a presença de vocês, a presença dos associados que vieram, dos empresários, do nosso presidente Fabiano, e a gente entende que essa iniciativa é muito importante para que a gente possa desenvolver economicamente a cidade, Maricá, os arredores e tudo mais, e principalmente deixar o lojista cada vez mais seguro daquilo que vem e de como ele pode passar bem por isso tudo.